Amém. Todos já sentaram, né? Isso. É muito bom nós estarmos, as criancinhas podem ir. Nós estamos reunidos na casa do nosso Deus e os irmãos são corajosos, né? Esse friozinho bem bacana aí pedindo para ficar em casa, mas pela graça e misericórdia nós estamos aqui. Queridos, peço aos amados que abram, por favor, as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. É um texto conhecido, é um texto que nós temos até por prática, né? Ouvi-lo, até lê-lo e entendê-lo até de uma forma até bem compreensível. Eu quero tirar algumas lições para nós nesta noite, baseado nesse texto. Jesus acalmando assim a tempestade. O texto vai dizer assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram a si como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Eu quero pensar hoje, nesta noite, sobre medo. Não literalmente a palavra medo, mas a linha da nossa reflexão nesta noite é sobre o medo. Se eu fizesse uma pergunta para você, qual é o tipo de medo que você tem? É um dos sentimentos um pouco complexos, né? Tem aquele medo que te paralisa, tem aquele medo que te impulsiona, mas qual é o sentimento de medo que muito te incomoda? E o medo também, ele pode ser de diversas maneiras ou de diversas formas. Pode ser um medo físico, pode ser um medo emocional, pode ser um medo de qualquer natureza. Por exemplo, algo que nós acabamos de ler aqui em relação ao tempo. Há pessoas que têm medo de bichos, há pessoas que têm medo de determinados lugares, de irem a determinados lugares. Mas hoje, especificamente aqui, o medo que tomou conta desses discípulos foi justamente a tempestade, o clima, o tempo. E talvez, irmão, seja um dos momentos em que o medo, eu não digo nem medo, o pavor toma conta, às vezes, quando isso acontece, quando nós estamos literalmente navegando em um barco. Eu não sei quantos já tiveram o desprazer de passar por uma tempestade, mínima que fosse, dentro de um barco. Meus irmãos, é o momento mais preciso para se fazer um apelo. Ali o Espírito tem um encontro com o Senhor, é só você fazer o apelo, que as pessoas aceitam rápido e fácil, não vão contestar literalmente nada. Pouco tempo atrás estávamos aqui na Baía de Ilha Grande, tranquilo, um passeio seguindo tranquilo, irmãos, na ida. Na volta, meus irmãos, os marinheiros têm um dialeto entre eles lá, né? Vento sul, vento norte, vento não sei o quê, a galera da pesca aí deve entender melhor. Entrou um desses, irmãos, na Bahia, sudoeste, ó, tem um pescador aqui, sudoeste, meus irmãos, imagina o desespero. E o engraçado é as reações, né? Aquele riso, mas é o riso de nervoso, de medo, que você quer esboçar que você está tranquilo, mas não está. O meu parâmetro, pastor Geraldo, é assim: quando isso acontece, eu começo a olhar para o marinheiro, quem está ali no timão, é o cara que tem experiência. Se ele esboçar uma expressão tranquila, eu fico tranquilo também. A segunda coisa que eu olho, eu começo a medir determinados pontos. Espera aí, daqui ali eu consigo nadar. Se virar, acho que eu chego ali, eu acho que consigo chegar até tal lugar. Eu sou assim, não sei você, mas eu sou assim. Só que esse é um pensamento egoísta, porque às vezes no barco você não está sozinho, tem outras pessoas. Nesse dia em especial, a minha família praticamente toda estava no barco.
Mas é um dos medos, irmãos, que mexe com a gente, é o medo em relação ao tempo, à tempestade. Eu sou da década de 70, eu me lembro que ali na década de 80, finalzinho de 90, a minha avó, meus pais, meus tios, quando começava a chover, tinha a mania de colocar uma toalha na frente da televisão, na frente do espelho, não sei se era assim na sua casa, né? Com medo do raio entrar e atingir, talvez, a rede. Eu não entendia muito bem, mas sei que começava a chover, tapava tudo, ninguém podia ligar mais nada. Lógico, né? A tecnologia hoje, para raio, a gente entende, hoje a gente entende. Mas naquele tempo era um pavor que eles tinham, irmãos, em relação àquilo dali. Mas baseado nesse medo, irmãos, e o tema que eu quero pensar com vocês não está dentro desse contexto aqui, é dentro de um outro contexto também, de um personagem da Bíblia que também viveu um momento de medo. Aliás, de pavor, de preocupação, de ansiedade até, que foi Jairo. O tema que eu quero pensar com vocês não é sobre Jairo, mas eu tirei do texto de Jairo o tema para nós pensarmos hoje, que é justamente esse: não temas, crê somente. É o que nós estamos precisando para esse tempo, irmãos. E eu peço a você que compartilhe, que fique com essa Bíblia aberta, por favor. O cenário que esses homens estão passando é um cenário apavorante, como eu disse. Eles estão no mar, estão seguindo a ordem de Jesus. Se pudéssemos pintar esse momento aqui, ia ser um momento muito complexo para nós, para o nosso entendimento. Nós que não entendemos nada de mar. A tempestade chega, a tempestade vem. E nesse contexto aqui, irmãos, nós estamos aí nesses 40 dias intencionais, de atitudes intencionais. Se você não está participando, deveria participar. Nesse texto aqui não é diferente. O Senhor Jesus tem toda uma didática para nos ensinar algumas coisas nesse contexto, irmãos. Para nos ensinar algumas coisas nesse contexto. E a primeira lição que nós tiramos aqui, irmãos, por que é que nós não devemos temer e crermos somente? A primeira ideia que nós tiramos daqui é que as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Volte comigo, por favor, no versículo número 37. Versículo 37 vai dizer assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se. As tempestades, irmãos, elas são inevitáveis, ninguém escapa. Eu sei que quando nós usamos essa expressão, quando nós falamos acerca desse ninguém, e de que ela é comum a todos nós, algumas pessoas não conseguem entender isso. Mas as tempestades da vida, irmãos, elas sobrevêm a homens, a mulheres, as pessoas mais jovens, as pessoas mais velhas, as pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres, as pessoas mais entendidas, com diplomas no bolso, e as pessoas que não têm entendimento nenhum, as pessoas que professam alguma fé e as que também não professam nenhuma fé. As tempestades chegam para cada um, irmãos, de nós. Do nosso nascimento até a nossa sepultura, em algum momento, nós iremos passar por um período de tempestade. E talvez hoje aqui no templo, e talvez hoje alguém na transmissão esteja nessa turbulência ou esteja atravessando por essa tempestade. Essa tempestade que ela é inevitável, irmãos. Todos nós, se já não passamos, se não estamos passando, nós iremos passar um dia. E aí o nosso tema nos estimula a pensar, a olhar por uma ótica de que nós não devemos temer. Quando ela chegar, nós devemos apenas confiar, crer no Senhor. Nós não estamos separados, irmãos, nós não estamos ilesos, isentos de sofrer com essas tempestades, irmãos. A nossa vida, ela não se consiste num mar de rosas. Vivemos momentos bons, vivemos momentos não tão bons assim. A nossa vida, ela se consiste, às vezes, nos altos e baixos da vida. Para algumas interpretações, os dias maus. E no tempo em que nós estamos nesta terra, irmãos, o tempo em que nós estamos com vida ainda sobre esta terra, nesse processo de santificação que nós estamos até chegarmos na glória, nós vamos enfrentar dores, irmãos. Nós vamos enfrentar lágrimas. Nós vamos enfrentar apertos. Nós vamos enfrentar prantos. Nós vamos enfrentar provações, irmãos.
nós vamos enfrentar enfermidades, nós vamos enfrentar luto, nós vamos enfrentar desemprego, nós vamos enfrentar tantas coisas, irmãos. Todos nós um dia havemos de passar por isso. Todos nós, sem exceção, estamos envolvidos nesta redoma chamada vida, a qual nós estamos passando. Mas Jesus nos assegura e nos traz um pouco de alento sobre esse tempo que, quando chegar, ou se é que já não chegou para nós, lá em João, Jesus traz um pouco de paz a esse sentimento. João 16:33, que você conhece muito bem. E é por isso que a proposta hoje é você não temer. Podem vir as lutas, irmãos, podem vir as provações, podem vir as adversidades. Essas estão na agenda de Deus. Está na agenda de Deus. Eu sei que é duro nós falarmos isso, mas está na agenda de Deus esse tipo de situação sobrevir a cada um de nós. Mas há uma diferença muito grande, irmãos, quando esse momento chega, ou se você está passando por esse momento. Há um fator que faz toda a diferença, é a presença de Jesus. Em João capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer: eu tenho-vos dito essas coisas, mas não para que vocês fiquem apavorados, não para que vocês entrem em pânico, não é isso. Mas eu digo essas coisas a vocês para que vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão tormentos, tribulações, tempestades, mas não temam. É Jesus quem nos afirma isso, irmãos. Há uma promessa em João: não temam. Eu venci todas essas coisas, eu venci todas essas situações, todos esses problemas, irmãos. E talvez tenhamos pessoas aqui, irmãos, que estejam passando por isso. A tempestade do medo tem varrido o seu coração, a sua mente, o seu lado emocional, o seu lado espiritual. E hoje é dia de você, se é que Jesus ainda não está no seu barco, é dia de você convidar a Jesus a estar. E se você está passando por isso, e que Jesus já está no seu barco, é hora de você se achegar mais a Ele. É hora de você entrar em sintonia, em conexão maior com Jesus. E é Ele quem está dizendo para você nesta noite: não temas, crê somente. A segunda ideia que eu tiro aqui, irmãos, nesse texto, o segundo ensinamento, é que as tempestades da vida, elas são também imprevisíveis. Versículo 35, por favor, volte comigo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Percebam, queridos, que além de inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Vale ressaltar aqui que algumas tempestades, elas são previsíveis. De que forma, pastor? Tem algumas tempestades em que nós mesmos causamos em nossas vidas. A questão é quando a cobrança daquilo que nós fazemos vai chegar sobre nós. Por conta do nosso comportamento, por conta das coisas que fazemos, existem coisas que é questão de tempo para a tempestade chegar. Mas na grande maioria, irmãos, ela chega de forma imprevisível, de forma súbita, não avisa que vai chegar. O problema não avisa que vai chegar. E na maioria das vezes, quando chega, nós não estamos o quê? Esperando. E algumas delas, irmãos, algumas dessas situações acabam colocando a nossa vida de ponta cabeça quando chegam, porque se você não está esperando, se você não está preparado, como lidar com essa situação que é imprevisível? Situações essas, irmãos, que geram transtorno dentro da nossa casa, mexe com a estrutura da nossa família. A gente não espera por isso, mas ela chega. Vale ressaltar, irmãos, mais uma vez eu falo, que às vezes nós somos os provocadores destas tempestades. E aí eu lhe convido a pensar, não abrir, no profeta Jonas. Tudo que aquele homem passou, o porquê passou, como passou.
E você há de concordar comigo de que ele foi o provocador daquela tempestade na vida dele. Pelo contexto ali, ele também, embora sendo provocador, ele não estava esperando. Talvez ele pensasse que iria passar ileso, irmãos, daquela situação. Mas volte comigo no texto, o texto começa dizendo assim, naquele dia. Que dia foi aquele, irmãos? Existem coisas que nós não agendamos fazer, irmãos. Existem lugares que nós não agendamos estar, no cemitério, num hospital. Nós não colocamos isso na nossa agenda para o dia de amanhã. E o texto começa dizendo que dia, naquele dia, que dia foi esse? Um dia que começa aparentemente bem, tranquilo. Jesus faz o que tinha que fazer, o texto vai dizer. Jesus cura, Jesus ensina. O dia vinha seguindo, literalmente, seu fluxo o quê? Normal. Normal. E às vezes na nossa vida também é assim, irmãos. Naquele dia, que dia? O dia em que talvez tudo vá bem na nossa casa, tudo vá bem no nosso trabalho, tudo vá bem na nossa família, tudo vá bem nos nossos negócios. E de repente, diz o texto, de repente, um vento repentino começa a fazer o quê? A soprar. E esse vento faz com que as águas se transformem o quê? Em ondas. E essas ondas começam a bater e arremessar-se contra o barco. Contra o barco. E às vezes na nossa vida também é assim, irmãos. A gente não espera, de forma imprevisível, um dia que começa bem não termina tão bem assim. Agora há pouquinho, vindo para cá, lá em casa, de manhã, a minha esposa mostrando para mim de um acidente que um membro aqui, um casal de membros da nossa igreja, seus pais sofreram. E eu pergunto para vocês, eles saíram de casa pensando em bater com o carro? Ao ponto de dar perda total no carro? Eu imagino que não, irmãos. Que dia é esse? É o dia que você levanta bem, as coisas começam a fluir literalmente bem, vamos dizer assim. Nada está fugindo ao seu controle, mas de repente, irmãos, é um carro que bate, irmãos. De repente, aquele dia que você talvez tenha na sua agenda uma consulta médica, e quando você chega para essa consulta, você está achando que é tudo tão tranquilo, tudo tão sereno, e você vai para uma consulta e sai de lá com um diagnóstico dizendo que você tem uma doença grave, que talvez você não estivesse nem mesmo esperando, irmãos. Que dia é esse? Esse dia é aquele que você está com o seu casamento bem estruturado, está casado há 10, há 20, há 30 anos, e é surpreendido talvez com uma notícia, com uma informação que vem abalar a estrutura do seu casamento, da sua casa. Que dia é esse, irmãos? Que dia é esse? É o dia que você não projeta, irmãos. A gente não programa, mas essas coisas chegam até nós. E o Senhor não está indiferente ao que está acontecendo conosco. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 37, vai dizer assim: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Parafraseando aqui, irmãos, ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser que aconteça. E essas coisas, quando chegam, estão chegando para nós, você pode ter certeza de uma coisa, com o consentimento de Deus. E é por isso que eu lhe convido nesta noite a não temer, a crer, mesmo que você seja submetido de forma súbita a algum tipo de tempestade, irmãos. Jesus vem dizendo para nós nesta noite: não temam, que eu estou com vocês. Você foi pego de surpresa, mas eu estou com vocês. Talvez esta situação seja surpresa para você. Talvez seja surpresa para mim, imprevisível para mim, mas tudo que está acontecendo comigo, ou que está acontecendo com você, ou que pode acontecer com você, está sob o governo de Deus. É Ele quem tem cuidado de nós, irmãos, por isso nós não devemos fazer o quê? Nós não devemos temer. Nós não devemos temer. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você veio, eu não sei o que é que você tem passado ao longo desses dias. Eu não sei. Eu não sei quais as surpresas que a vida tem apresentado a você.
E talvez estas surpresas tenham gerado um certo medo, preocupação, angústia ao seu coração. Eu quero dizer para você nesta noite, não tema. O Senhor está contigo. Aqueles homens se espantam com a situação que chega sem que eles estivessem esperando que chegasse. Mas Jesus estava naquele barco com eles, irmãos. E eles não tinham por que temer. E se Jesus não está na sua vida ainda, hoje é um dia aceitável para que você o convide para estar na sua vida, se é que você já está passando por uma tempestade, para que ele venha passar junto com você. E se é que você ainda não passou, convide a Jesus para estar com você, para que quando esse momento chegar em sua vida, ele já esteja com você. E aí aquilo que era surpresa para você, não vai ser tanta surpresa assim. Porque você vai saber que as coisas que lhe sobrevêm estão vindo sim, mas da parte de Deus. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. O terceiro ensinamento que eu tiro aqui, irmãos, é que as tempestades da vida também elas são inadministráveis. Versículo 38, volte comigo, por favor. O texto vai dizer assim: e estava na popa, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? É uma pergunta que eles fazem para Jesus. Agora vamos pensar, irmãos, com a cabeça desses homens. Esse episódio acontece numa região onde eles têm o domínio. Boa parte desses discípulos, eles são o quê? Pescadores. Eles conhecem o mar. Eles cresceram em volta desse mar. Poderíamos dizer assim, né, literalmente, né, um sentido literal. Eles conheciam cada palmo, né, daquele mar. Eles conheciam cada situação adversa que poderia chegar naquele mar. Era dali que eles tiravam sustento. Era dali que eles passavam horas e mais horas e mais horas do dia, irmãos. Conheciam. E por certo, irmãos, eu imagino que eles já tivessem passado por outras tempestades, outras situações difíceis. E eu fico imaginando, irmãos, que de imediato eles começaram a tentar solucionar o problema. Ora, Jesus trabalhou o dia todo, ensinou, curou, pregou, visitou, fez tanta coisa, deixa o mestre dormir. Vamos nós aqui, e começam a mexer, mexe daqui, mexe dali, mexe lá, tira isso, recolhe a corda, baixa a vela, desce a âncora ou puxa a âncora, não sei. E aí eu me lembrei também, mais uma vez, de Jonas, porque quando a tempestade chega a Jonas, se você voltar no texto de Jonas capítulo 1, você vai ler isso lá. Os marinheiros começam a fazer o quê? Jogar as coisas fora, esvaziarem, ou seja, eles começam a ter ações tentando remediar aquela situação. Normal, vamos dizer assim, para todos nós. Vamos fazer o quê? Vamos tentar resolver. Nesse tempo aqui, irmãos, os discípulos estavam pensando assim, nós temos o domínio, né, sobre a situação. Vamos resolver então essa parada aqui. Agora preste atenção, o texto vai dizer que Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Na minha versão, eu não sei se na sua tem, mas ainda diz que Jesus estava com o travesseiro, dormindo no barco. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que eles não vão até Jesus. Eles tentam primeiro solucionar o problema, do seu jeito, da sua maneira, com o seu entendimento, com a sua formação, com os recursos que eles têm, com a inteligência que eles têm. E Jesus está ali tão pertinho deles, irmãos, e eles não vão até Jesus. Eles primeiro tentam solucionar o problema. E o que é que isso tem a ver conosco, eu pergunto? Às vezes, irmãos, nós somos assim. Nós buscamos solução ou soluções para as nossas questões, para as nossas tempestades, da nossa maneira, do nosso jeito. E tem situações que às vezes são tão domésticas, né? Nós
conseguimos tratar com tanta leveza e com tanta diplomacia às vezes, que a gente já nem se preocupa em incomodar Jesus. Deixa Jesus dormir, deixa Jesus quieto. Aquilo que outrora nós tínhamos habilidade em fazer, agora nós não temos mais o quê? O controle. É aquele conflito, irmãos, que às vezes surge dentro de casa, que outrora com uma boa conversa você conseguia contornar e hoje não consegue contornar mais. É aquele filho que se submetia a lhe obedecer e que de repente se manifesta, se levanta e você perde as rédeas da gestão sobre a vida do seu filho, ele não te obedece mais. É aquele marido que de uma hora para outra começa, ou aquela esposa também, começa a ter atitudes incoerentes com aquilo que outrora eles eram. E aí você tinha um jeitinho de administrar, de contornar a situação, de ajeitar. O filho você chamava, o marido você conversava, mas agora aqui a coisa começa a perder o rumo, você começa a perder a estribeira da situação. Você já não tem mais facilidade em dominar a coisa, em administrar a coisa. Tem situações, irmãos, que nós perdemos literalmente a administração. Foge das nossas mãos. Não depende de nós, irmãos. O barco da nossa vida, às vezes, sai do nosso controle. Não depende de nós. E é um triste dado, e é o que acontece aqui também nesse texto. Talvez depois de muito tentarem, de muito fazerem, tentarem sem sucesso, fazerem sem solução, aí é que eles fazem o quê? Lembram-se de Jesus. E aí vão até Jesus. Mas não vão até Jesus numa boa, não. Eles vão a Jesus até com certo senso de censura. Mestre, não te importa que pereçamos? Eu imagino, irmãos, que essa expressão aqui, eles estivessem querendo dizer para Jesus assim: o senhor não está vendo, mestre? O que é que está acontecendo, como nós estamos? Será que isso aí não está te incomodando, não está te trazendo nenhuma inquietação, não? O senhor não consegue ver? Preste atenção, queridos. E talvez fosse esse um dos maiores dilemas na vida dele, talvez seja também o nosso, de colocarmos Jesus em primeiro lugar nas nossas questões, porque às vezes a gente acaba se perdendo nas interpretações. Eu vejo essa censura aqui, essa expressão, a maneira como eles falam com Jesus, esse tom, essa pergunta num tom de cobrança a Jesus, porque no meu entendimento eles talvez não estivessem conseguindo conciliar uma coisa. Eles estavam ali, eles estavam em obediência àquilo que Jesus os mandara fazer. Passemos então agora para quê? Para outra margem. E eles estavam seguindo aquilo que Jesus mandou fazer. Ora, se Jesus mandou fazer, o que é que nós temos que fazer, irmãos? Obedecer. E no curso da obediência acontece o quê? Um problema. Mas só que esse problema surgindo, irmãos, eles não se reportam a Jesus. Eles estão em obediência a Jesus, preste atenção nisso. Eles estão em obediência a Jesus, mas não se reportam a Jesus na hora que eles mais precisam. Isso serve para nós também, irmãos, como igreja. Nós estamos em obediência a Jesus, mas nós, muitas das vezes, nós não recorremos a Jesus da maneira como nós devemos recorrer. E talvez fosse esse um dos dilemas que eles estavam ali. Eles estavam em obediência e passando por aquilo ali. A segunda observação aqui foi justamente a demora de Jesus em atendê-los. Imagine você, um barco, né? A ideia é que o barco esteja jogando de lá para cá. Como é que uma pessoa consegue ficar ali dormindo, tranquilo, sem ser impactado pelo balanço, pelo saculejo do barco, e não faz literalmente nada? Essa pergunta que eles fazem para Jesus aqui, ela soa da seguinte forma: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai me ajudar? O Senhor não vai nos socorrer? O Senhor não vai trazer um alento para nós? O Senhor não está vendo a nossa dor? O Senhor não está vendo o nosso sofrimento, o nosso aperto?
Eles começam a enquadrar Jesus, irmãos, com essa pergunta, essa simples pergunta que eles fazem. Eles começam a enquadrar Jesus, mas por quê? Porque eles estavam em obediência, e às vezes nós somos assim, irmãos. Começamos a colocar Jesus na parede. Senhor, o Senhor não está vendo o meu problema, a minha dor, meu sofrimento? O Senhor não está vendo a minha luta, o meu casamento, a minha família, o meu filho? O Senhor não está vendo a perseguição no meu trabalho, Senhor? O Senhor não está olhando para mim, Senhor? E não é, o texto fica claro para nós aqui, não é pela demora de Jesus em atendê-los, mas sim pela demora deles em procurar Jesus. E é assim que acontece conosco, irmãos. Não é pela demora de Jesus em atender às nossas necessidades. Em alguns casos, é a nossa demora em procurarmos a Jesus. Tentamos as nossas soluções do nosso jeito, da nossa maneira, e às vezes, sem que saibamos, nós não temos mais a administração do nosso barco, do barco da nossa vida em nossas mãos. São questões inadministráveis, que não competem mais a nós, não cabem mais a nós. E quando nós chegamos nesse estágio, a Bíblia também ela é plena, ela nos apresenta Marta, Maria e Lázaro. E o contexto, lá em Marcos capítulo 11, não precisa abrir de 1 a 3, você pode ler depois, você conhece esse contexto aqui também. E aqui tem uma atitude de Maria que faz toda a diferença, que serve para complementar a nossa ideia de inadministração, quando foge das nossas mãos. O texto vai mostrar para nós que Lázaro está morto, adoece e logo depois morre. Só que tem um detalhe nesse texto, irmãos, que é bem bacana de nós pensarmos e analisarmos. Quando Maria manda avisar Jesus que Lázaro está doente, ela não manda avisar com senso de cobrança, afinal de contas, Jesus era amigo daquela família. Jesus amava aquela família. E ela podia muito bem fazer o quê? Vai lá, avisa Jesus que Lázaro está doente, manda ele vir o mais rápido possível. O amigo dele está enfermo. Mas o texto vai dizer o seguinte: Marta manda um mensageiro, Maria manda um mensageiro ir até Jesus. E a mensagem que ela coloca é justamente essa daqui: diga a Jesus que está enfermo aquele a quem tu amas. Está enfermo aquele quem tu amas. E de uma forma muito sábia, irmãos, ela quer envolver Jesus na morte do seu irmão, ela quer envolver o emocional de Jesus, ela não está cobrando a Jesus, mas ela está depositando a sua confiança em Jesus. Diga a ele que está enfermo aquele que ama, na intenção de que Jesus fizesse o quê, irmãos? Quem ama faz o quê? Quem ama tem pressa. Quem ama quer cuidar. Quem ama não quer ver sofrimento. Quem ama não quer ver dor. Quem ama quer dar solução. E nesse contexto aqui, eu imagino que a ideia dela era justamente essa, era Jesus olhar e fazer o quê? Ir. E Jesus foi? Não foi. Diz o texto que Jesus chegou lá em que tempo? Quanto tempo? 4 dias depois. Mas veja que interessante nesse texto também, quando o mensageiro chega com essa notícia, Jesus já começa também a trazer o quê? O conforto para eles. Fique tranquilo. Avise para Marta e para Maria que essa enfermidade não é o quê? Para a morte. Essa enfermidade é para glorificar o quê? O nome de Deus. E Jesus leva 4 dias, irmãos. Rapidamente para entendermos, Jesus não podia fazer antes, porque na crença rabínica, a pessoa, e nos dias de hoje também, não sei se você já prestou atenção, mas uma pessoa quando vai a óbito, ela leva em média ali 24 horas para poder sepultar. Que eu acho que é o tempo dentro da medicina ali para atestar que a pessoa morreu mesmo. Como há, às vezes, as pessoas que dá um apagão, eu não sei o nome que se dá clínico ali, mas já aconteceu de pessoas o coração parar de bater e depois voltar a bater. E na crença rabínica naquele tempo, 3 dias era o dia
Suficiente é que a pessoa estava morta mesmo. Antes disso, eles poderiam dizer, mas foi fulano que fez, foi o feiticeiro que fez, foi o mago que ressuscitou, foi isso, foi aquilo. Essa era a crença daquele tempo. Jesus, então, precisava fazer o quê? Superar aquele tempo. Para mostrar o quê? Mostrar que ele era o Rei dos Reis. Mostrar que ele é que tinha o poder sobre a morte, que ele venceria a morte. E ele leva, então, 4 dias, irmãos. Talvez para nós seja indiferente, mas para aquela família, tanto quando Jesus chega, o que Maria fala para Jesus? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o que teria acontecido? Meu irmão não teria morrido. Diz o texto que Jesus faz o quê? Jesus chora e vai até o lugar onde havia sepultado Lázaro. Jesus não demora, irmãos. Às vezes nós é que somos apressados demais. Às vezes nós é que somos descuidados nas ações, na administração dos nossos problemas. Mas Jesus, às vezes, diferentemente de Maria, às vezes está tão pertinho de nós e a coisa perde o controle e nós deixamos para depois. Jesus não demora, irmãos. O kairós está nas mãos dele. O agir de Deus é imprescindível, irmãos. Ele, somente ele, tem o poder, não só o poder, mas todo o poder, naquela situação que hoje pode ser inadministrável para mim, para você, mas para ele, não. Eu não sei o que saiu do controle da sua vida. Eu não sei o que é que saiu do controle, talvez, da sua casa. Talvez tenha saído do seu controle. Mas o que eu digo para você nesta noite é o que nós estamos tratando aqui. Não temas, creia somente. Isso não saiu do controle de Deus. Deus continua sob o controle da sua vida, da sua casa, do seu casamento, dos seus negócios. Não tema. Quarto e último pensamento, concluindo, as tempestades da vida também são pedagógicas. Versículo 41, volte comigo lá, por favor. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como eu disse, irmãos, em todo o tempo Jesus quer nos ensinar alguma coisa. Alguma coisa. É lógico, né, irmãos, que às vezes o que nós estamos passando, e só quem está passando sabe, às vezes a tempestade ela é tão atribulada que ela acaba vedando os nossos olhos espirituais, não nos deixando ver aquilo que Deus quer fazer ou o que Deus quer nos ensinar. E de forma intencional, irmãos, às vezes as situações que nos sobrevêm, as tempestades que se levantam, é para fazer talvez aquilo que os discípulos tinham que fazer no primeira situação de vento. Era correr para Jesus, aonde Jesus estava. E às vezes o que nós precisamos é isso, irmãos, é de corrermos para Jesus, não sermos resistentes aos nossos problemas, não buscarmos forças em nós mesmos, mediante as tempestades que se levantam contra nós, corrermos para Jesus, irmos para Jesus. Ele começa nos ensinando isso, irmãos, mas há 3 aspectos aqui, dentro desse contexto, nos ensinando por quê nós não devemos temer e sim crermos. O primeiro ponto aqui, irmãos, é justamente por conta da promessa de Jesus. O texto começa com uma colocação de Jesus dizendo para ele: passemos para outra margem, versículo 35. Se Jesus disse, irmãos, então vamos passar. Vamos atravessar. Se há uma promessa de Jesus, vamos atravessar, irmãos. Aprenda uma coisa nesta noite, meu irmão e minha irmã. Promessa de Jesus e realidade são as mesmas coisas. Se Jesus mandou, obedeça, Ele está nos ensinando isso. Ele vai cumprir. Ele vai lhe fazer chegar do outro lado. Ele não é homem para mentir. O que Ele prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir, não temas. É promessa dEle, passemos. Passemos por essa tempestade.
Passemos por essa tribulação, por essa dor, por esse luto, passemos. Vamos chegar do outro lado. Descanse no Senhor, irmãos. Há uma promessa para você nesta noite. Talvez o controle tenha saído da sua mão, mas há uma promessa do Senhor para você nesta noite. Descanse. Seu barco não vai naufragar, não vai afundar. O seu destino é o outro lado, é um porto seguro, onde o Senhor está de braços abertos lhe esperando, dizendo para você: venha, não temas. Não temas. E Ele vai fazer o que for necessário fazer, para fazer você chegar até o outro lado. Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai trazer calmaria ao mar, o vento vai cessar o seu sopro. É promessa do Senhor. E o Senhor tem uma promessa sobre a sua vida, você precisa tomar posse dessa promessa. Não tema, querido, não tema. É o Senhor quem te toma pela mão direita e diz para você: não temas. O salmista vai dizer que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias, inclusive nos dias de tempestade. Portanto, não tema, é promessa de Jesus. O segundo ponto aqui, irmãos, por que de não temer? É a presença de Jesus. A presença de Jesus faz toda a diferença, irmãos. Toda a diferença. Eu me lembro lá em Caná da Galileia, as bodas em Caná da Galileia. O texto vai dizer para nós que no auge da festa o vinho faz o quê? O vinho acaba. E Jesus estava presente naquela cerimônia, naquela festa. Que lição maravilhosa é aquela, irmãos. Que nos ensina que mesmo Jesus estando presente, talvez os problemas chegarão até você, até mim. Mas a presença de Jesus há de fazer toda a diferença. Naquele contexto, aquilo que serviria de vergonha para aquela família, Jesus faz algo surpreendente que ninguém entende. Jesus faz o melhor. E não foi diferente aqui, irmãos. A presença de Jesus naquele barco fez toda a diferença. A presença de Jesus no barco da sua vida, da sua casa, dos seus negócios, do seu casamento, também há de fazer toda a diferença. Presença. Terceiro ponto, é a paz que Jesus quer dar. O texto vai dizer no verso 38 que Jesus estava dormindo. Eu fico imaginando que às vezes em meio às tempestades da vida, o Senhor quer nos tomar em seus braços e falar para nós assim: filhos, descansem, fiquem tranquilos, eu estou no controle, descansa, descansa. Às vezes os impactos são tão fortes, irmãos, a gente não consegue trazer essa paz que excede todo o entendimento. E esse dormir de Jesus aqui traz para nós a ideia de paz. Eu imagino Jesus em meio a todo aquele alvoroço, sereno, despertando tranquilamente e perguntando para aqueles homens: que fé é essa que vocês têm? Por que de tanta preocupação? Não temam. Presença, promessa e paz. Mas tem outro ponto aqui, nesse contexto, são as perguntas que são feitas. A primeira pergunta aqui são os discípulos que fazem para Jesus: não vê que estamos perecendo? Não vê que estamos indo a pique? A segunda pergunta aqui é Jesus quem faz aos discípulos: por que vocês são tímidos?
Como é que não tendes fé? Versículo 40. Mas a terceira pergunta aqui é a mais impactante de todas. É quando os discípulos começam a perguntar um para o outro: quem é este? Quem é este que acalma a tempestade? Quem é esse que faz o vento cessar o seu furor? Quem é esse que traz calmaria às águas agitadas pelo vento, às ondas crescentes? Quem é este? Este é o Criador dos céus e da terra. Esse é o Deus Todo-Poderoso que tem o poder sobre todas as coisas. Esse é o meu Senhor e pode ser o seu Senhor nesta noite também. Ele é quem tem o domínio sobre toda e qualquer situação. Quem é este? Este é aquele que quer trazer de volta a paz para a sua casa. Quem é este? Este é aquele que quer trazer harmonia para dentro do seu lar. Quem é este? Este é o Senhor que quer trazer o seu filho de volta, o seu marido de volta, a sua esposa de volta. Quem é este? Este é aquele que quer tirar o seu filho da drogadição, do caminho errado, da perversão. Quem é este? Este é aquele que quer tirar a inquietação que está no seu coração, lhe fazendo sofrer, lhe fazendo chorar, trazendo medo para a sua vida. E a pergunta que eles fazem um para o outro: quem é este? Este é Jesus que diz para você nesta noite: não temas, crê somente. 4 pontos, irmãos. As tempestades, elas são inevitáveis. As tempestades, elas são imprevisíveis. Elas são também inadministráveis. Elas são também pedagógicas. Mas, sobretudo, elas estão sob a regência desse Senhor, ao qual nós servimos, e que também quer ser o Senhor da sua vida, para arrancar o medo do seu coração, para trazer bonança para a sua casa, para o seu lar, para o seu casamento. Baixe sua cabeça, em nome de Jesus. Não temas, crê somente. O que é que tem trago inquietação ao seu coração? O que é que tem trago medo ao seu coração? Quais são as questões que você tem, talvez consigo mesmo? Ou as questões que você esteja vivendo, talvez na sua casa? Eu quero lhe convidar esta noite a não temer mais, a crer somente. Nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, você que ouviu e recebeu essa palavra de Deus no seu coração, se você se sentiu incomodado com isso, ou se você está passando por isso, nós queremos orar por você. E enquanto cantamos, eu peço a você que se levante do seu lugar e venha até aqui à frente em nome de Jesus para nós orarmos por você e com você. Eu quero que você saia daqui nesta noite com a expectativa de paz para a sua vida, de calmaria para o seu coração, de refrigério para a sua alma, a partir de Jesus. Enquanto estivermos cantando, se você quiser vir aqui à frente, crendo, eu peço que você venha para que nós juntos possamos orar. Não temam, creiam somente. Vamos cantar.
Aqui nós estamos, Senhor, diante do Teu altar, colocando as nossas vidas, ó Pai, diante do Senhor, os nossos medos, temores, questões que talvez só nós e Deus sabemos o que estamos passando, mas é confiados, ó Pai, na Tua palavra, na Tua promessa, na Tua presença, que os Teus filhos estão aqui, clamando pela paz que excede todo o entendimento, e é o que nós pedimos para eles nesta noite. Ó Deus, que o Senhor tome a direção de cada situação aqui, que o Senhor dê sentido, dê rumo para cada situação aqui, ó Deus. Pedimos-te, Pai, que em nome de Jesus o Senhor continue nos fortalecendo no Senhor, para que na nossa caminhada nós não venhamos esmorecer, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, nos achegarmos mais a Ti, estarmos em sintonia maior e melhor contigo, para que assim, ó Deus, nós possamos fazer como Jesus fez naquele barco, descansar nos braços do Todo-Poderoso, sabendo, ó Pai, que as nossas questões já estão diante do Senhor e que o Senhor já está cuidando disso. Ó Deus, as vidas que aqui estão e que Jesus ainda não faz parte deste barco, eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, que também seja uma noite de aceitação, que essas pessoas compreendam, ó Pai, o quanto antes a necessidade que tem de ter Jesus no barco da vida, ó Deus, conduzindo o leme, conduzindo o rumo, conduzindo a direção da vida de cada pessoa que ainda não tem Jesus e que está aqui, talvez no templo ou talvez na transmissão. Portanto, ó Pai, que hoje também seja uma noite de aceitação. Contempla, ó Pai, as nossas necessidades, contempla o nosso coração e derrame sobre nós, cada dia mais, uma porção da Tua graça e do Teu favor sobre as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, resistir toda e qualquer tempestade que possa chegar até a nossa vida, a nossa casa, nossos negócios. Abençoa-nos em tudo, ó Pai, é a nossa oração. Que a Tua graça continue sobre nós, Senhor, nos dando uma semana também guardados e protegidos pelo Senhor, a fim de que, ó Pai, na próxima semana, sendo a Sua vontade, nós possamos estar de volta aqui na Tua casa de oração, adorando ao Teu nome. Mas pedimos a porção da Tua bênção para esta semana, Deus, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com esta igreja, com as famílias aqui presentes e com todas as famílias espalhadas na face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Senhor, sentado, dê um abraço aí no seu irmão.